Só que o que o governo te dá? O governo te dá deduções e abatimentos. E aqui está o grande problema de muitos que moram aqui em Portugal, e aqui está o grande problema de muitos brasileiros que chegam aqui. Eles não usufruem disso aqui. Por que eles não usufruem disso, tá? Eu vou falar aqui algumas coisas que vocês têm que prestar muita atenção. Porque ele acha que porque os rendimentos dele são mínimos, ele não precisa declarar, ok? Ele diz assim, não, o meu rendimento é mínimo, eu não preciso declarar. Pessoal, todo mundo precisa declarar. Inclusive, deixa eu abrir aqui um parênteses aqui, para você que está me assistindo. O pessoal que vem com visto D7, visto de aposentado, visto de investidor, você tem que declarar aqui em Portugal. Você não vai pagar impostos, porque você vai botar lá no anexo F, se eu não me engano, F ou J, não lembro agora, você vai colocar que esses rendimentos já foram tributados no Brasil. Mas, escuta aqui, você tem que declarar isso. É uma obrigação de todas as pessoas declararem aqui. A declaração, ela não é só o que você recebe. A declaração também é das suas deduções e dos seus abatimentos. Você tem que declarar, porque você está usufruindo, por exemplo, do sistema público de saúde. O sistema público de saúde é pago com o quê? Com os impostos. Você está, por exemplo, se usufruindo do sistema educacional público, que é pago com o quê? Com os impostos. Então você tem que declarar. E essa mentalidade que existe de eu não preciso declarar porque eu sou mínimo, você não sabe o problema que você está criando. Porque quando você deixa de declarar um ano e você vai declarar o outro ano, aquele ano que você não declarou, você vai pagar multa. Ah, mas eu era mínimo. Mas você tinha que declarar que você era mínimo. Você tinha que chegar lá e dizer, olha, eu sou mínimo, tá? Eu usufruí de certas coisas, mas eu não tenho rendimentos para pagar, tá, gente? É assim que funciona. Quem tem condições acaba pagando para quem não tem condições. Então, pessoal, essa mentalidade de eu não vou declarar não existe. Todo mundo tem que declarar. E eu já vou dar outro conselho para os brasileiros que nos acompanham aqui, que são muitos, tá? Aprenda a declarar os seus impostos, tá? Aprenda a declarar os seus impostos. Por quê? Eu vou chegar aqui no final do nosso vídeo e você vai ver que para você comprar a sua casa aqui, se você não sabe entender isso aqui, você já tá 50% longe do caminho de comprar o seu imóvel. Porque o seu imóvel começa por isso aqui. A primeira coisa que o banco vai pedir para você para comprar o seu imóvel, para financiar o seu imóvel, é o seu IRS. Por que muito brasileiro não consegue comprar imóvel em Portugal? Porque ele não sabe trabalhar o IRS dele. Ele não entende isso aqui, então como ele não entende isso aqui, o que ele faz? Não declara, ou declara o mínimo. Vive lá no escalão, no mínimo. E o pior, não ganha o mínimo, mas como não sabe declarar, fica ali vivendo, perde oportunidades. Tá? Eu conheci um brasileiro, não é meu cliente, eu conheci. Ele trabalhava num lugar e ele recebia uma parte salário mínimo no contrato e outra por fora. Então no ano inteiro ele teve o mínimo, só que ele recebia o dobro por fora. Então o salário dele, na verdade, era o dobro. E ele queria comprar uma casa. Ele falou, pô, Álvaro, você não tem como me ajudar? Eu falei, olha, vou te ajudar, vou te ensinar, porque eu sempre ajudo todo mundo. Aí sentei lá, comecei a calcular, falei, mas você declara isso aqui? Não declaro. Mas por que você não emite um recibo verde, rapaz? Por que você não pega lá e emite um recibo verde para um contribuinte, consumidor final, sem contribuinte? Bota lá que você prestou um serviço, declara esse valor. Se ele tivesse declarado o valor com recibos verdes, no primeiro ano que ele estava aqui, que ele tinha isenção de IVA, tá? Ele tinha isenção de IVA. Ele tinha comprado a casa dele no outro ano, gente. Tudo por falta de quê? Não sabe declarar. Atrasou um ano na vida dele. Ele atrasou um ano, atrasou 2, porque quando eu conheci ele já tinha 2 anos aqui já. Então muitas vezes a pessoa, por não dar valor a isso aqui que eu tô falando, de repente você tá achando que o assunto é chato. É chato, mas guarda isso aqui que eu vou falar pra vocês. A sua vida aqui sem IRS é uma vida de escravo. Você tá reclamando aí que o seu aluguel tá caro, mas você não trabalha pro seu IRS melhorar. Por isso que o seu IRS é um IRS fraco e você não consegue comprar um imóvel, porque você não sabe entender sobre o IRS. Gente, a taxa de esforço começa aqui no IRS. Você tem que melhorar o seu IRS. Como é que eu melhoro o meu IRS, Álvaro? Você tem que melhorar os seus rendimentos. Então aprenda isso aqui. Declarar não é dizer lá para o governo quanto você ganha. Declarar é dizer quais são as suas deduções e os seus abatimentos, ok? Eu conheci um brasileiro aqui, gente, que ele nunca colocou o NIF dele num restaurante. Ele não colocou o NIF dele, nunca colocou o NIF dele em nada. Aí eu sentei para simular o IRS dele, se ele tivesse colocado o NIF. Sabe quanto que ele deixou de receber do governo? Presta atenção nisso aqui. Ele nunca colocou o NIF dele em nada. Por quê? Porque
porque ele pensou assim, eu não vou porque eles vão saber quem eu sou. Eu não tô legal ainda no país. Gente, escreve aí. Escreve nos comentários aí. Para todo mundo que estiver acessando essa live agora, ele lê isso que eu vou falar. NIF não tem nada a ver com legalidade. NIF não tem nada a ver com legalidade. Eu não preciso ser legal para ter NIF e declarar rendimentos em Portugal. Então, ele não colocou... Sabe quanto é que ele perdeu, Cris? 1.150 euros. Até hoje eu lembro disso. 1.150. Mas ele perdeu isso, Álvaro? O governo tinha que dar para ele? Não, gente. O governo tinha que devolver para ele. O governo não dá dinheiro. Presta atenção, pessoal que não sabe o que é IRS, o que é declarar IRS. Quando você recebe o IRS, você não está recebendo um favor do governo não, tá, gente? Não um dinheiro que você está recebendo que o governo está te dando, não. O governo está te devolvendo o imposto que você pagou. Ele deixou de receber do governo 1.150 euros que ele pagou, ou seja, ele entregou esse valor, sendo que ele tinha direito. Mas por que ele não recebeu? Porque ele não declarou nenhuma dedução e não declarou nenhum abatimento. Eu vou falar aqui sobre as deduções e abatimento. O que são as deduções? Deduções são direitos que você tem quando você tem, por exemplo, uma pessoa na sua família que depende de você. Um filho, uma filha, a sua esposa de repente não trabalha, ou você tem um idoso, uma idosa que está na sua responsabilidade. Então essas pessoas, eles são deduções que você tem direito. Deduções por incapacidade, por exemplo, você tem uma incapacidade física. Tudo isso são deduções. São deduções que você tem direito no valor que você pagou já de imposto ou que você vai pagar, porque quando você tem esse valor aqui do escalão, né, a soma dos seus rendimentos vão colocar você no escalão. Aí o escalão começa lá com 14%. Ele começa com 14% e vai até 48%. Você vê, tem gente aqui que paga 48% de IRS e você está reclamando. Eu pago quase 32%. Eu pago quase 32% de IRS, tá? de imposto. Aí o meu escalão. Aí tem gente que tá lá no escalão de 14%. Aí você tem que declarar. Olha, eu tenho um dependente, a minha esposa, tá aqui o NIF dela. Aí você coloca o NIF dela com o seu. Tá aqui o meu filho, você coloca o NIF dele com o seu. Então você vai somando, aí por isso chama agregado. Você vai agregando, entendeu agora a palavra agregado? Você vai agregando ao seu IRS, você vai agregando ao seu IRS essas pessoas e isso vai reduzindo o valor que você tem que pagar. Ok, gente? Isso vai reduzindo o valor que você tem que pagar. Então, essas deduções são isso. Por exemplo, outras deduções. Se você tem um plano de saúde em Portugal, você não usa a saúde pública de portuguesa. Então, você pega o valor que você paga lá e você diz, olha, eu pago a saúde pública, não. Eu pago a privada. Então, você tem direito a deduzir do seu imposto porque você não usa a saúde pública. Entendeu? Você não usa. Então, não é justo você pagar a saúde se você não usa. Seu filho estuda numa escola particular. Você tem que declarar lá que ele estuda, porque aí você não vai pagar o imposto. Ou então, que é o caso que acontece muito aqui, você usa o seu imposto para pagar a escola. Você sabia disso? Você usa o seu IRS para pagar a escola. O governo abate o valor da mensalidade da escola pública, da creche, muitas vezes da creche. Não é, o governo não está te dando dinheiro, é porque você tem direito, porque você paga impostos. Ok, gente? Então, deduções são isso. E os abatimentos? Abatimentos são benefícios, que eu sempre falo aqui. Nós temos benefícios. Por exemplo, quando você vai comprar uma pizza, mas é baratinho, coloca o seu NIF. Você tem direito a uma parte do imposto que aquele empresário vai recolher ali na hora. Você está pagando aquele... Quando você paga a pizza, tem lá 23% lá. Aqueles 23% que o empresário está recolhendo de você, você vai receber aquilo de volta, uma parte. Então coloca o seu contribuinte na pizza que você compra. Você leva o cachorrinho no pet. Vai lá e coloca o contribuinte no pet. Cabeleireiro, gente. Você vai gastar fortuna com a tua mulher que nem eu gasto. Coloca lá o NIF. Entendeu? Tudo que eu vou gastar é a fortuna. Não. Porque o salão dessa mulher... Olha, se ela não botar o NIF, eu fico... Gente, aqui é barato. Teve um dia que ela esqueceu, que eu fui lá no salão pedir a nota de novo, gente. Um dia ela esqueceu, eu falei, fui lá, bota o NIF aí, por favor. Gente, coloca o NIF, isso é um abatimento. O que significa? A soma, tá? A soma de todos esses benefícios que você vai ter, eles vão abater do valor que você tem que receber. Até chegar o momento que você já não tem que pagar. Aí o que acontece? Reverte-se. Você tem que receber.
Isso é a restituição do imposto de renda, ok, gente? Então isso aqui é muito importante na hora de você fazer a sua vida em Portugal, gente. Isso aqui é muito importante. Não desconsidere isso, aprenda a fazer o seu imposto de renda. Ah, mas eu pago ali pro contador, ele faz ali para mim, excelente, tá bom, ele faz, mas não é a questão dele fazer, é a questão de você entender. Você sabe por que eu tô aqui te falando isso? Porque o meu contador faz o meu, porque é muita coisa para me fazer sozinho, tá, gente? Aqui vocês não estão entendendo o meu imposto de renda. Aqui eu tenho que declarar o que eu gastei com a troca da lâmpada de um apartamento, a chave do apartamento, a maçaneta, um cano que eu tive que trocar. Aqui eu tenho que declarar muita coisa, entendeu? Muita coisa. Se eu compro, gente, um pedaço de fio para colocar num apartamento, imobiliário, nosso lugar, eu tenho que declarar. Então é muito. O meu contador faz, mas eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Por que eu sei de tudo, Álvaro? Porque eu tenho que buscar todos os meus direitos, tá? Não é só negação, não, é direitos para abater o meu imposto de renda. Funciona. Porque senão, gente, vocês não têm ideia, gente. Então, ó, o pessoal do visto D7, visto de investidor, visto de aposentado, você tem que declarar. Você não vai pagar, você não vai entrar aqui no escalão, mas você tem que declarar, tá? Você tem que declarar. Por quê? Se eu não declarar, Álvaro, isso é crime. Em Portugal, isso é crime. E o que acontece com esse crime? Você é multado, há uma multa. E vou lhe dizer, tá? Ó, o pessoal agora vai assustar, tá? Multa aqui de finanças é uma desgraça. Porque você toma uma multa, e se você não tiver dinheiro para pagar aquela multa e não pagar, vai vir outra multa da multa. É bola de neve, gente. Não, olha só. Eu já tomei uma multa das finanças, para nunca mais. A gente só toma uma na vida. Pra nunca mais. Aquela coisa de brasileiro, vou deixar, eu pago depois. Aí eu pago os juros, não tem nenhum problema. Não, você não vai pagar só os juros, você vai pagar a multa de não ter pagado a multa no dia. É. Aí você paga a multa de não ter pagado a multa no dia, e você, quando não paga a multa e não paga a multa de não ter pagado a multa no dia, você paga a multa de ter atrasado as duas multas. Quando eu cheguei lá, gente, eu falei, A multa gente, da multa da multa. o que eu faço? Ela falou, divide. Aí eu dividi. Comecei a pagar lá parcelado, livrei minha vida de um inferno. Mas eu conheço gente, eu tenho que falar, que é meu povo, brasileiro, que saiu daqui e foi pro Brasil, foi embora e deixou a multa, tá, gente? Quando essa pessoa voltou, ela veio falar comigo, Álvaro, eu fui abrir a minha conta no banco, escuta essa história aqui, e eu trouxe um dinheiro do Brasil e botei na conta lá do banco. Quando eu fui sacar o dinheiro, disse que não tinha dinheiro. Aí eu fui no banco. Quando eu cheguei no banco, o banco falou, olha, as finanças hipotecaram a sua conta. Tudo que entrar na sua conta vai pagar a dívida que você deve. Ele falou assim, mas quanto que é a dívida? Ele foi lá nas finanças. Sabe quanto que era a dívida dele? Gente. Não tinha como pagar, era 40 mil euros a dívida dele. E ele saiu daqui, era 700 euros. Mas aquela coisa, eu vou e um dia eu volto. Pessoal, isso aqui não é bagunça. Por isso que você tem que aprender isso aqui, ó. Porque se você tomar uma multa de finanças, meu amigo, você vai ficar com a sua vida negra aqui nesse país, como a gente fala aqui. Seu nome fica sujo pra E outra coisa, o pessoal aí que tem que renovar a residência, você não renova a residência nunca mais. Inclusive ele teve que voltar, não teve o que fazer, gente, porque ele não conseguia renovar a autorização de residência, porque você não consegue o nada consta das finanças, entendeu? Então a sua vida totalmente, ela acaba, pessoal. Ela acaba no país.